Graça e paz, pessoal do canal Prazer Bíblia. Aqui traz mais um vídeo aqui para vocês, né? O Will Comenta, o quadro Will Comenta, trazendo dessa feita aqui o fator Melquisedeque, certo? Que tem esse título aí geral e um título específico aqui também é o Testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Então este livro aqui é um livro bem importante também, ok? Porque o teor desse livro, o autor, ele vai buscar aqui, está discorrendo sobre a ideia de que Deus, ele preparou o mundo para o recebimento do Evangelho de Jesus. Então é um livro que vai falar, logicamente, do ministério evangelístico, ou seja, de missões, tá bom? Este livro aqui, ele tem algumas divisões interessantes que eu vou estar mostrando aí para vocês no vídeo, quando eu fazer as edições, mas cabe aqui fazer aqui uma leitura para, logicamente, apetecer vocês um pouco a respeito do que esse livro ele fala e como é descrito, e muito bem descrito nele, as ideias, as teses bíblicas que o autor ele vai aqui descrevendo e argumentando, tá bom? Então vamos lá. Prefácio, a edição em português. Fala assim: em O Fator Melquisedeque, Dom Richardson, que é o autor, dá outro importante passo missiológico. Como eu disse, esse livro vai tratar sobre realmente missões, tá bom? Além daquele dado em O Totem da Paz, neste último, ou seja, no Totem da Paz, o autor demonstrou que o evangelho penetra eficazmente quando o missionário descobre e utiliza um ponto de contato cultural. Agora, o autor vai mais além. Na obra em pauta, Dom Richardson trata da revelação em dois níveis: o fator Abraão e o fator Melquisedeque. O primeiro desenvolve o conceito e as implicações missionárias da revelação especial registrada nas Escrituras. As conclusões do capítulo sobre Atos são surpreendentes. O segundo fator, que dá o título do livro, fala da revelação original que deixou um importante rastro na memória dos povos denominados primitivos. Daí surgiu o título usado na edição original: Eternidade em seus corações. Richardson argumenta que Deus deixou um testemunho profundo, que pode e deve ser aproveitado como ponto de contato pelo missionário. A título de exemplo de sua tese, o autor trata com amplitude científica dois aspectos desse testemunho. Por um lado, a lembrança de um Deus bom e soberano; por outro, a ideia persistente de um emissário que trará um livro sagrado. A leitura de O Fator Melquisedeque une o útil ao agradável. O estilo de Richardson prende o leitor. Suas ideias revestem-se de histórias que são, ao mesmo tempo, interessantes e verídicas. Ele vasculhou a literatura religiosa comparada para demonstrar amplamente a existência e a importância do fator Melquisedeque. A profundeza das implicações missiológicas não perturba a leitura. Recomendo esse estudo deste livro e o debate de suas ideias. Ponto. Então aqui, apesar dessa leitura aqui um pouco extensa, é muito importante eu trazer assim para vocês, para quem logicamente for querer ler esse livro, que esse livro realmente ele tem uma escrita muito fácil, de maneira simples, vamos colocar assim, e ele realmente ele consegue, esse autor aqui, eu achei muito fabuloso assim, que dá a sensação de que ele realmente está conversando com você, o livro, como o autor ele coloca aqui, você consegue entender, é como se você estivesse um pouco até envolvido na história. Então esse livro aqui ele vai ajudar muito, tá? Vamos lá, você é alguém que acha que o evangelho ele não é bem sucedido. Este livro aqui vai mudar a tua percepção a respeito disso. Você é alguém que acha que Deus é Deus só de pessoas, eu vou chamar assim, de não bárbaras, já que socialmente falando a gente se acha muito desenvolvido e coisa do tipo. E você vai ver aqui que esse livro vai também derrubar esse pensamento seu. Você é uma pessoa que acha que Deus ele só fala e só faz os negócios, ou ele só evangeliza de um jeito. Este livro aqui vai mudar a tua percepção. Você é alguém também que acha que Deus ele não se utiliza da cultura de outros povos para poder comunicar ou fazer uma ponte do evangelho para essas pessoas se salvarem. Este livro aqui também vai te ajudar a entender que não é bem assim. Então o fator Melquisedeque, claro que para quem já leu a Bíblia, vai lembrar que o fator Melquisedeque é aquele momento lá onde Abraão aparece para o rei,
o sacerdote, né, rei sacerdote, Melquisedeque, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então qual é a ideia? A ideia a se pensar é como é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, se a comunicação especial de Deus tinha acontecido, pelo menos no primeiro momento ali, ou entendido no primeiro momento apenas para Abraão e a descendência que era a promessa de Deus. Então ali a ideia do fator Melquisedeque é essa ideia de Deus, ele ter aparecido de alguma maneira para outros povos, para outras nações, para outras pessoas. Então este livro aqui vai comunicar perfeitamente bem essa ideia. Ressalto aqui uma questão muito interessante também, é que, um exemplo, você já leu a Bíblia, se você for assim, né? Se você já leu a Bíblia, você já leu alguns comentários, especificamente assim, do Novo Testamento, você vai ver aqui com o Dom Richardson alguns comentários de alguns textos do Novo Testamento, que são comentários ou compreensões realmente inovadoras e logicamente que tem muito sentido, tá bom? Muito, muito, muito. Então você vai se surpreender com a perspectiva de que Jesus ele já estava fazendo naquele tempo, do que o Senhor já estava operando desde aquele tempo, e os discípulos até não entenderam a primeiro momento. Então este livro aqui ele realmente vai aguçar a nossa visão a respeito de que o Evangelho, ele primeiro, ele é bem sucedido, e segundo, de que o Evangelho apresenta-se de várias maneiras para outras pessoas, e ele cria pontes para chegar à salvação na vida dessas pessoas. Então aqui você vai ver muito de tribos indígenas, de pessoas que esperavam um Salvador, né? Uma história bem interessante, de pessoas que esperavam alguém que trouxesse um livro, né? Viessem com um livro da verdade e da revelação dado por um Deus. Claro que ele não fala aqui exatamente, a primeiro momento, que é o Deus da Bíblia, mas pela aceitação em todo o contexto, a gente entende que tudo combina ou se encaixa de maneira perfeita. Então é isso, pessoal. Esse livro aqui é excelente, excelente para quem é curioso a respeito do Evangelho, de como fazer pontes para poder falar de Jesus também, ver se isto pode ser feito ou se não pode, como pode fazer isso. Este livro aqui vai apresentar aqui missionários, tá? Não é um negócio de pensamento só, de missionários que foram lá, que pregaram, que viram alguns pontos de contato e logicamente utilizaram isso para falar a respeito de Jesus e de converter aquelas pessoas para o caminho de Deus. Então esse livro é muito importante. Quem quiser, é só procurar aí na internet e vai achar ele. Não é tão baratinho, é um livro de poucas páginas, tá, de certa forma. 200 e poucas páginas apenas, 233, mas é um livro que vale muito a pena, de verdade mesmo. Então é isso, curta, comenta, compartilha se você gostou e até o próximo vídeo.